Olhe bem para a pessoa que está sentada ao seu lado. Escolha uma. Se não tiver ninguém ao lado, olhe para trás, para frente, mas não fique com um olhar de paisagem. Encontre alguém. Meça essa pessoa com o seu olhar. Uma medição santa. Os olhos são janela da alma. É um pouco constrangedor deixar alguém olhar nos nossos olhos, não é? Mas permita que isso aconteça por alguns instantes. Faça aquela cara de que tirou algumas conclusões. Como se você soubesse o que aconteceu no verão passado. E diga assim para essa pessoa: eu não sei o que Deus viu em você. Igreja, quando Deus incluiu os seres humanos em seus planos, nós podemos afirmar que Ele arriscou tudo. Podemos dizer que Ele correu um sério risco. Então diga de novo para a mesma pessoa: eu não sei como Deus conseguiu confiar em você. Amados, confiar em Deus é a coisa mais fácil para nós. Ele é Deus. Ele não muda de opinião do dia para a noite. Ele tem um compromisso com a palavra que sai de sua boca. Ela não volta para Ele vazia. Ele cumpre essa palavra. A sua fidelidade é para sempre. É fácil confiar em Deus. 2 Timóteo 3,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é a fidelidade de Deus ainda, que eu não cumpra o meu papel nessa aliança, aquele que me cabe, ainda que eu venha a falhar, ainda que o Senhor conheça a minha infidelidade, a sua fidelidade é imutável. É simples confiar em Deus. Agora tenta imaginar o que é para Deus, santo, perfeito, ter que confiar em homens inconstantes, instáveis, indecisos, volúveis, inseguros, questionadores, imperfeitos. Quando Deus te inclui em seus planos, Ele arrisca muito. Então diga para o seu vizinho o mesmo. O mesmo vizinho. Diga a ele, o mesmo vizinho. Assim, para ele, Deus. Tem gente com olhar de paisagem. Escolhe alguém. Diga assim: Deus investiu demais em sua vida. Não o decepcione. Diga a ele: Deus confia em você e acredita em tudo que você diz. Não o decepcione. Você tem ideia do que é você confiar na palavra de alguém e essa palavra falhar? Não o decepcione. Esses dias, num dos poucos que temos com a família, resolvemos pegar um cinema com os nossos filhos, compramos os bilhetes, saímos para almoçar, qualquer coisa, tínhamos tempo para isso, quando de repente a vossa pastora, minha amada princesa, me olha com um olhar assustado e diz: meu Deus, daqui 10 minutos vai começar o filme. Eu confiei na palavra dela.
comemos do jeito que deu, na verdade engoli o prato, paguei daquele jeito, a gente sai correndo, a família toda, que nem uns desesperados pelo shopping, entramos correndo, mas ela queria pipoca, e mulher prefere perder o filme do que a pipoca. Então eu disse, as meninas ficam na fila, comprem pipoca, mas o Rininha não pode perder Piratas do Caribe 4, o filme está começando, e eu saí com ele correndo. Mostrei o bilhete, me apontaram o número da sala, nós entramos naquela sala, era o número certo. A sala já estava lotada, tínhamos alguns poucos lugares na frente, nos ajeitamos do jeito que deu, e eu pensei comigo, mas que estranho, a sala já assim lotada, era para estar pelo menos no trailer pelo horário, mas amém, vamos pegar o filme começado mesmo. Achei estranho, não vi nenhum pirata, não vi navios, não vi nenhuma bandeira ameaçadora, não escutei o som de espadas se degladiando. Antes observo um homem e uma mulher numa sala normal. Pensei que começo esquisito para o Piratas do Caribe 4. Ele olha bem nos olhos da personagem e diz: Susan, não chore. A personagem do outro lado, em prantos, dizia para si mesma, pensando alto: eu só queria alguém que me visse como prioridade. Eu estou cansada de ser a segunda. E ele desse lado respondia: Susan, talvez você seja prioridade para alguém. E talvez esse alguém esteja falando com você. Jonathan, você? Com aquela cara de espanto. Susan, se você não gostou do que eu disse, não tem problema, eu continuo seu amigo. Coça a cabeça e diz: eu devia ter investido na Beth. O Rininha me olhou com aquela cara: pai, o Jack Sparrow nunca falaria isso. A gente olhou para os lados e eu disse: definitivamente esse não é o Pirata dos Caribes. Tomei coragem, porque seria uma vergonha absoluta de perguntar para o vizinho o nome do filme. A gente sai com uma cara de tacho da sala, porque eu pensei comigo, eu errei a sala, não é possível. Saí do cinema, era a sala. A pastora vinha com 5 pacotes de pipoca. Eu falei: não é o filme, querida, o que aconteceu? E ela simplesmente se enganou. O filme era 1 hora depois daquele filme. Nós entramos 1 hora antes no cinema. Qual não foi minha decepção? Vocês têm ideia do que é confiar na palavra de alguém cegamente? Por que eu mesmo não tenho um relógio? Pensei comigo. Diga para o seu vizinho: não decepcione a Deus. Ele acredita no que você diz. Uma injustiça é cometida pelo autor de Hebreus. O capítulo 11 registra o rol de heróis da fé. Poucas mulheres são citadas. Na verdade, temos ali o nome de Sara, o nome de Raabe, o nome de algumas mulheres que sofreram pela fé, e de fora da lista,
um dos maiores exemplos de fé e constância que temos. Esse sermão explora em exposição a vida de fé de Maria, a mãe de Jesus. Há alguns anos atrás eu me sentia quase que na obrigação de, numa data como essa, pregar qualquer coisa que tivesse a ver com pai, com paternidade. É aquela coisa da raiz tradicional. Obviamente, Dia das Mães, qualquer coisa que tenha uma ligação intrínseca com a maternidade. Minha mãe me ligou essa tarde me dizendo: o que você vai pregar? E eu disse: vou pregar sobre Maria. E ela disse: mas Maria é uma mãe. Como assim? Eu disse para mim mesmo: se eu pregasse sobre qualquer outra coisa, eu estaria simplesmente forçando a minha pregação contra o vento do Espírito Santo. Por isso, nós vamos escutar, para quebrar mesmo todos os paradigmas. Esse será o nosso paradoxo. Uau! Uma pregação no Dia dos Pais de uma mãe, Maria. Abra comigo em Lucas. O que será que Deus tem de tão importante assim a nos dizer? Contexto que se opõe a uma linha, a uma tendência natural. Qual a urgência da mensagem de Deus para nós, a sua igreja? Abre em Lucas, verso 26. Eu não falei o capítulo? Quando eu não falar o capítulo, entenda que é Lucas 1. Tem gente que não anda mais com Bíblia, só lê Bíblia do iPad. Tá valendo, né? Mas não é gostoso andar com um biblão? Sentar no elevador, os vizinhos te verem com aquela Bíblia gigante debaixo do braço, como se você estivesse dizendo: eu sou crente mesmo. E, né? Agora iPad, aí você paga de gatinho no elevador. Olha como eu sou moderninho. O biblão mostra que você é crente mesmo. Eu também tenho um, não fique chateado. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repete comigo: porque para Deus não haverá
impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí. Fique com a sua Bíblia aberta, ou com o texto do seu iPad. O nome dela é Maria. Um nome que pode vir do grego mapia, como ainda pode ser uma transfiguração do hebraico Miriam, que significa rebelde, ou ainda do egípcio Mari, que significa amada, ou Mr, que significa amor. Estamos falando de uma adolescente que naquela data aqui registrada e lida, tinha em torno de 15 anos de idade. Uma menina aparentemente frágil, muito jovem e inexperiente. Não pertencia a nenhuma linhagem de alta classe, não estava entre os notáveis religiosos e ainda não fazia parte de uma família que representasse uma casta de sacerdotes judaicos. Ainda morava numa região socialmente desprezada, a Galileia. Ela recebe de Deus por intermédio de um anjo, numa experiência sobrenatural, acima do natural, uma missão. E essa missão, a de gerar e dar à luz ao Filho de Deus, cuidar e educar aquele que morreria pelos pecados dos homens e ressuscitaria para reinar e governar eternamente. Algo que representava para aquela jovem um ideal acima de toda a sua capacidade de idealizar, um sonho extremamente acima do que toda a sua capacidade de sonhar poderia alcançar. E a sua reação não poderia simplesmente ser outra. A Bíblia diz, no verso 29, que essa jovem turbou-se. Isso para nós diz muito, porque turbou-se no original grego significa diatarasso, que é perturbou-se completamente. O tarasso no grego é o termo usado para o turbou-se do verso 12 desse mesmo capítulo, quando o pai de João Batista, o sacerdote, se assusta também com uma chamada sobrenatural. E o primeiro termo significa, o tarasso, significa perturbação leve ou parcial, uma certa ansiedade, um certo desconforto, uma certa preocupação, um certo espanto. Agora o termo usado para Maria é de perturbação absoluta, completa, total. E o que leva Maria a se sentir assim tão desconfortável, tão amedrontada, tão assustada, talvez tão aterrorizada com a missão de Deus para a sua vida, com o desenho de Deus para os seus dias na terra? O que teve poder de deixar Maria assim tão perturbada? Em primeiro lugar, os riscos
que esse chamamento representava para ela. Pense que entre a mensagem que o anjo trazia e aquela aparição poderosa e sobrenatural, ela, ao degustar, ao digerir aquelas informações, tem tempo suficiente para botar na balança prós e contras, para pesar entre o que seria positivo e negativo. Ela tem tempo para fazer uma análise e saber que aquela missão lhe custaria algo. Diga para o seu vizinho: você tem uma missão, você tem uma chamada e há um preço a ser pago. Ela avalia esse preço e a sua posição é essa: que susto, que difícil, que terror que seria para mim uma chamada desse jeito. Há riscos aí, e riscos sérios. O primeiro, amada igreja, é simplesmente o risco do apedrejamento. E isso por quê? Porque Maria escuta o relato do anjo, a descrição da tarefa, e ela questiona, verso 34, como que eu vou engravidar? Como isso se fará? Como é que eu vou conceber um filho se eu não conheço varão algum? E a resposta do anjo a chama para um nível de fé mais sério e absurdo e irracional a olhos humanos ainda. O anjo está dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Maravilha! Eu tenho fé para isso. Eu sei que Deus é capaz de fazer o que diz que vai fazer. Ele é um Deus criador. Eu sei que Ele pode gerar um filho. Eu sei que eu posso conceber do Espírito Santo. Só que ela consegue vislumbrar o que seria as consequências disso. Na verdade, pense em Maria escutando aquela história angelical e se vendo, tendo que prestar contas, tendo que dar satisfações para a sociedade. Poxa, então é isso. A minha missão envolve o fato de eu ter que aparecer grávida e dizer que foi o Espírito Santo que me engravidou? Se coloca no lugar dela por um instante. Você é adolescente, você é virgem, você está desposada, ou seja, quase que de casamento marcado, com um contrato de casamento feito com um homem. De repente você tem que aparecer grávida. Você vai ser questionada: menina, você é tonta, quem que te enganou? Como é que isso aconteceu? Como é que você foi trair José? Ele é um homem bom, ele é carpinteiro, ele tem caráter, aquele homem te amava, como é que você faz isso com ele? Como é que você vai engravidar? E a resposta dela seria essa: o Espírito Santo me engravidou. Por quê? Que para ela, Maria, isso seria tão difícil assim? Porque em função desse contrato de casamento com José, isso seria considerado adultério. Em outras palavras, ela corria o risco de José e os outros não crerem nessa história e ela ser considerada adúltera. Maria, sem dúvida nenhuma, havia acompanhado em sua infância casos de apedrejamento. Isso era comum, isso era lei, isso acontecia. Nós temos nesses dias exemplos disso acontecendo em países fundamentalistas, adúlteras sendo apedrejadas. Isso vira caso de noticiário internacional, polêmica global. Porém, naqueles tempos essa era a regra. Foi pega em adultério, será apedrejada.
Não tenha dúvida. Por vezes ela deve, ou ela deva ter acompanhado a cena. Uma mulher ferida, machucada, sendo arrastada pelos cabelos, talvez gritando misericórdia. Homens religiosos com a sua fúria, talvez gritando com o adúltero também, mas para esse não havia castigo. E se levantando para julgar, para acusar e para apedrejar aquela mulher. Gritos se alternavam. Alguns, meu Deus, tenham misericórdia, não façam isso com ela. Outros gritavam, prostituta, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. A multidão se aglomerava, as pedradas vinham sem piedade alguma, a cena era fortíssima e não havia censura. Era praticamente uma lição para todas as outras mulheres. Era praticamente uma exibição de castigo como consequência de adultério, para que até as mais novas ficassem com essa imagem em sua mente. Crianças acompanhavam as cenas assim, com seus olhos esbugalhados. Não havia idade mínima. E creia, por vezes, uma entre as crianças era Maria. Para ela, pensar em adultério já era um motivo de se arrepiar inteira. E enquanto ela processava o que escutava do anjo, flashes de cenas assim passavam em sua mente. Ela estava se envolvendo num grande risco, simplesmente por crer na chamada de Deus para a sua vida. Primeiro, o risco. Segundo, o abandono. Ela tinha apenas José para contar algo assim. O homem que precisa ouvir, crer, compreender e me proteger é José. A palavra dele depende, ou a palavra dele define meu futuro. Da palavra dele depende o projeto de Deus para a minha vida. Como é que eu vou contar algo assim para José? Imagina a cena. Olha, José, eu estou grávida. Mas Maria, nós estávamos de casamento marcado. Como é que você faz isso comigo? Eu te amei tanto. Eu já fiz os móveis de casa. Eu já tinha comprado aliança. Como é que você faz isso comigo? Você era minha querida. Não, José, mas você não está entendendo. Eu estou grávida, mas isso não é fruto de um adultério. Eu não te traí. Eu estou grávida do Espírito Santo. Eu recebi uma semente divina e eu estou gerando o Filho de Deus. O que você diria para Maria no lugar de José? Imagina José coçando a cabeça, nervoso. Ele agora esfrega os olhos. Ele amava Maria, mas ele deve ter pensado, ela quer mesmo que eu acredite nessa historinha. Será que ela tem algum distúrbio bipolar? Como essa mulher quer que eu acredite em algo assim? Maria repetia, ela não tinha alternativa. José, você... Já estou botando Moisés na história. José, você tem que acreditar em mim, a história é séria. Deus veio mesmo. É uma coisa que não dá para entender. O Messias está sendo gerado dentro de mim. Quanto mais ela fala, mais furioso ele fica. Ela chorando, desesperada. Por favor, acredite em mim. Isso é uma coisa de Deus. E ele irritado, já entrando na carne. E sabe o que a Bíblia diz? José foi super compreensivo e aceitou aquela história toda de primeira? Não. Sabe o que a Bíblia diz? Que José, o único que poderia dar apoio a Maria naquela hora, a abandona sutilmente e a repudia secretamente.
Então agora você tem Maria, com riscos de ser apedrejada, com risco de vida seríssimo, porque tudo dependia do que ele contaria para os religiosos, para a sociedade. Como ele a amava, ele tenta protegê-la, então ele secretamente a repudia e sutilmente a abandona. Ele não queria ser um instrumento de sua condenação. Então nós temos uma Maria correndo riscos, porque creu no desenho de Deus para a sua vida, vivendo o abandono, e agora ela se sente só. Ela tem que lidar com a solidão. O único ombro onde ela poderia chorar, a abandona. E mais, o anjo diz que ela não deveria contar isso para os outros, sobre o filho que iria gerar, porque também o que ia contar, como ia contar, para quem que ia contar? Riscos, abandono e solidão. Repete: riscos, abandono e solidão. A maior lição que Maria nos dá fala sobre a nossa necessidade de lidarmos com as nossas emoções de forma saudável. Diga para o seu vizinho: aquele mesmo, o que você escolheu, o alvo da sua profecia nessa noite. Diga assim: quem não aprende a lidar com as emoções é forte candidato a fracassar espiritualmente e abandonar os sonhos de Deus. Não há nada mais prejudicial para a vida cristã, para o ministério, para o reino, do que uma pessoa escolhida por Deus, eleita por Deus, que simplesmente não consegue administrar as suas emoções. Muitas vezes as emoções são para nós prejudiciais. Muitas vezes a emoção é o maior inimigo que um cristão chamado por Deus vai ter que enfrentar. Emoção, do inglês emotion, deriva do francês émouvoir, baseada no latim emover, que significa o ex ou fora, e o mover, movimento. Em outras palavras, um movimento que vem de fora. Significa o quê? Que a emoção é um estímulo externo captado pelo cérebro e que leva o organismo a reagir, influenciado por esse estímulo, por determinado período de tempo. Algo que vem de fora e que te afeta, que afeta os seus pensamentos, que afeta a sua linha de raciocínio, que afeta as suas decisões, que afeta a sua autoestima, que afeta a tua segurança, algo que foge ao seu controle, algo que tem a ver com o macroambiente, algo que te alcança e inevitavelmente te abala de alguma forma. Pode ser algo para o bem, pode ser algo para o mal. Pense em Maria, tendo que lidar com risco, abandono e solidão. Se Maria não aprendesse a cuidar, a alinhar, a administrar os seus pensamentos, ela simplesmente entraria em pânico. Ela simplesmente estaria num estado terrível de estresse. 15 anos, uma menina, como é que vai lidar com tanta pressão assim? É algo muito pesado para ela. Se ela não administra as suas emoções, ela simplesmente entra em depressão. Ela estaria numa condição de ansiedade crônica. Não haveria equilíbrio necessário para o projeto de Deus se cumprir. E se nós não aprendermos a lidar com a pressão externa, não estaremos aptos para desfrutar dos desafios que a fé nos propõe. Diga para o seu vizinho: Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus viu alguma coisa em você, Deus confia em você,
Deus acredita em tudo que você diz. E Deus tem um desenho que é só teu. Diz de novo para ele: Deus tem um desenho. Deus tem um desenho que é só teu, de mais ninguém. Profetiza com mais profundidade. Diz: em sua presciência, Deus fez um desenho que é só teu. É o plano de Deus para a tua vida e a de mais ninguém. Você é singular, você é único, e esse desenho é teu. O teu desenho não é meu desenho. Eu conheço o meu desenho. O teu papel é tentar descobrir o teu desenho. E como Maria dizer: Deus, aqui está a sua serva. Eu sou nova, eu não estou preparada, eu me sinto incapaz. Mas se o Senhor está dizendo, eu sei que não há impossíveis para ti. Usa a tua escrava, é o termo grego. Usa a tua serva. O teu desenho não é meu desenho. E eu vou dar contas a Deus do meu desenho. Você vai dar do seu. Diga: você vai dar do seu. Se o seu destino profético não se cumprir, quem dá conta disso para Deus não sou eu, é você. O meu desenho é fazer com que o seu desenho se cumpra. A minha história tem sucesso ao tempo em que, quando eu te sirvo, a tua história começa a ser escrita. Essa é a minha função. Amém? Eu conheço o meu desenho e trabalho para que ele se cumpra. Agora, se eu não aprendo a lidar com a pressão externa, eu nunca vou realizar nada de especial. Se eu não aprendo a lidar com a pressão de fora, se eu não aprendo a controlar minhas emoções, eu não tenho chances, eu acabo me fechando em mim mesmo. Eu vou evitar a todo custo os riscos, eu vou assumir uma posição neutra, eu não vou querer para mim nada que me tire da minha zona de conforto. Porém, ainda assim, você vai ter que lidar com o fato de que a vida é cheia de surpresas, boas ou ruins. E como administrá-las? Como viver? Como conviver? Como acordar a cada manhã, blindando os meus sentimentos e não permitindo que as minhas emoções afetem a minha missão. Quem tem consciência dos riscos tem mais preparo para enfrentar novas situações. Quem tem consciência dos riscos tem mais preparo para enfrentar críticas. Quem tem consciência dos riscos tem mais preparo para enfrentar perdas. Então diga para o seu vizinho: saiba que Deus está te treinando. Se está doendo agora, imagina o que vem depois. Você que tem um filho pequeno sabe como funciona. Para ele é confortável dormir de fralda. Ele não precisa levantar à noite para ir ao banheiro. É só imaginar que está no banheiro, fazer xixi e a fralda permite que ele seja seguro. Mas se você não intervir nessa situação o quanto antes, daqui a pouco ele está com 14 anos de idade usando fralda. Você vai ter que pressioná-lo. Você vai ter que correr riscos. Você vai ter que um dia ou outro fazer com que ele durma sem fralda, mais hora ou menos hora. E qual é a tua garantia de que ele vai ou que ele não vai fazer xixi na cama? Nenhuma. Uma vez ou outra isso vai inevitavelmente acontecer, mas faz parte de um processo de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento. Ele está amadurecendo. Deus faz isso conosco também. Deus por vezes nos tira os pontos de apoio. Deus nos leva a viver situações novas. Deus usa o que é circunstancial. Deus usa a pressão para te ver sem fralda.
Acontece, conte com isso. Reninha e Raquel pegaram no sono, num colchãozinho do lado da nossa cama, sem fralda. Isso para ele já é uma coisa séria. No outro dia eu acordo com ele me cutucando e dizendo assim: pai, pai, pai. Eu acordei, o que foi, menino? Só pode ter sido a Raquel. Como que esse xixi veio parar aqui? Com isso eles vão crescendo, Deus faz isso conosco. Nossa igreja tem um ministério que dá aula de skate para crianças. Quem não sabe, aparece aqui sábado, meio-dia, com o seu filhinho. Eles estão aprendendo a andar de skate numa mini ramp que nós temos lá na Turiaçu. O Reninha foi com seu tênis, seu skate, seu capacete, seu equipamento. E aí ele começou a andar para lá e para cá, e eu falei para o professor: bota o bichinho para dropar lá de cima. Se a mãe está junto, já não rola. Mas vai se quebrar, mas aí você é louco. Por isso que Deus dá o pai. A mãe cuida, protege, o pai incentiva a crescer, não é isso? Bota o pivete para dropar lá do Ralph. Ele foi a primeira, caiu, foi a segunda, caiu, foi a terceira, se esborrachou. Quando ele ia pensar em chorar, a gente estava: não é nada. Ah, não é nada. Ah, tá bom. Na quinta ele dropou, foi até o outro lado, bateu a rodinha na base, começou a andar e consegui. Diga para o seu vizinho: crescer dói. Se você cresce espiritualmente, num cercadinho espiritual, num berço espiritual, você tem pouca imunidade para suportar as tempestades. Qualquer lutinha vai te tirar do trilho, qualquer dificuldade, qualquer opressão, qualquer perseguição te desanima. Deus vai te levar a novas experiências. Natan, nosso filhinho, ficou uns meses estudando inglês fora. A mãe chorava toda semana e vinha contando: mas o nosso filhinho. Eu falei: o nosso filhinho já hoje se transformou num cavalo paraguaio dessa idade. O seu filhinho, bebezinho, acabou, filha. Você cria os filhos e eles têm que escrever as histórias deles. Solta! Ah, mas e se acontecer alguma coisa? Deixa acontecer. Se não tomar porrada, não vai aprender. Deixa aí, deixa aprender, deixa viver o que a vida tem para ensinar, o que Deus tem para ensinar. Solta as rédeas, ele vai crescer. Diga para o seu vizinho: Deus faz isso com você. Deixa apanhar, ele vai aprender, ele vai crescer, vai ficar mais forte, vai ficar mais perseverante, vai aprender a batalhar mais, vai dar valor para o que tem. Um ambiente sem estresse não estimula ninguém. Tem que haver um meio termo. Puxa, eu vou crescer com isso, Deus está me desafiando, Deus me está me dando a chance de evoluir um pouco. Pense em Maria, ela ficou angustiada demais, mas olha como ela cresce na pressão. Ela sobreviveu com dignidade. Por mais angustiada, ela não se autopune, ela não saiu machucando os outros ou colocando a culpa em Deus por aquilo que era o peso sobre a sua vida. Agora, como é que ela consegue se proteger? E é isso que precisa ficar gravado em seu coração hoje. Como Maria consegue proteger os seus sonhos? Como Maria consegue proteger os sonhos de Deus? Como ela protege as suas emoções? Que atitudes que ela toma? Porque essas são só as primeiras situações que exigem muito do seu estado emocional. Quando ela engravida, simplesmente vem uma perseguição de Herodes. Em função dela, ela tem que deixar tudo às pressas. Então agora pensa nessa Maria, que já teve a alegria de saber que o anjo falou com José, já não a deixou, eles estão juntos e puxa, glória a Deus, agora vai. Ao que Herodes tem um mandato, todas as crianças com menos de 2 anos vão morrer, ela tem que fugir para o Egito.
E assim ela deixa todos os parentes, os amigos, os móveis, a casa, o conforto. Ela tinha dentro dela aquele que iria mudar o mundo, mas a sua própria vida só estava mudando para pior. No Egito ela não sabia nem se ela ia ter casa, não sabia nem onde ia morar, e você sabe o que é isso para uma mulher. Ela tinha tudo para se sentir enfraquecida, ela tinha tudo para perder a fé, e o que leva essa mulher a continuar crendo, como ela se protegeu do desânimo, como ela se protegeu da depressão, como venceu? Pergunta para o vizinho, como? Sabe o que nós vemos nela? Primeiro, Maria se doou de forma espontânea, sem esperar retorno desse investimento. Ela se dá sem esperar nada em troca. Nada é mais estimulante e ao mesmo tempo frustrante que viver em sociedade. Como seria bom se as pessoas reagissem da forma que nós esperamos que elas reagissem. Por mais unida, abençoada, santa que seja uma relação, aprenda, haverá em algum momento pontos de estresse. Por mais de Deus que seja um relacionamento, haverá decepções. Por mais doce e especial que seja aquela relação, haverá rupturas, haverá arranhões. Então diga de novo, se doar, sem esperar retorno, é fonte de paz. Se doar, esperando retorno, é fonte de decepção. O que Maria faz? Ela entendeu. Se eu tomar qualquer decisão pensando no que vão falar de mim, eu estou morta, eu estou perdida, eu não posso depender do que eu vou sentir, do que o meu coração está dizendo. Ela se entrega, ela não se preocupou com a sua própria imagem, nem com a sua própria reputação, ela não virou escrava da opinião alheia. Ah, mas o que vão dizer de você? Você estudou tanto, e agora Deus te chama, e você larga tudo para servir a Deus tempo integral. Isso é uma loucura, você é uma louca, você pirou completamente, você é uma imbecil, você vai ficar frustrada, isso não vai dar certo. Ela simplesmente escuta a sua chamada e ela diz, não importa o que os homens venham a dizer, o meu desenho vai se cumprir. Ela se doou, porque ela sabia que através de Jesus a humanidade seria salva. Ela parte desse princípio, eu tenho convicção, Deus está comigo, e no fim, tudo vai depender da opinião de Deus. Se eu tiver a rejeição dos homens, mas a aprovação de Deus, mais hora ou menos hora eu tenho a aprovação dos homens. Se eu tiver a aprovação dos homens e a rejeição de Deus, mais hora ou menos hora eu tenho a rejeição dos homens. Acredite, se é uma semente que Deus colocou no seu coração, creia. Se não der certo, aprenda com os erros do passado. Quantos empreendedores se sentem frustrados, se acomodam a subempregos, porque tentaram e falharam e acabou não dando certo? Lá fora isso é valorizado, as pessoas dão valor para quem tenta, entendem que isso é um crescimento, dão suporte para eles tentarem de novo. No Brasil tentou, falhou, é fracassado, está estigmatizado. Convicção, Deus está comigo. Enquanto o anjo estava com ela, os céus estavam abertos. Um anjo está aqui para me consolar, para me fortificar. Mas o anjo foi embora. E o que sobrou para Maria foi só a palavra de Deus. Ela teve que se agarrar naquela palavra com unhas e dentes, como fizeram todos aqueles que foram usados por Deus. Ela se agarra. É o que eu tenho, é minha tábua de salvação, é minha boia. Se é o que Deus quer, então eu vou enfrentar.
Aprenda com Maria a proteger a sua visão, a proteger as suas emoções. Deus vai exigir, diga, Deus vai exigir. Deus vai exigir que você corra riscos. Deus não usa bebê, Deus não usa criança. Se você vai amadurecer, se você escolheu crescer e servir, e ser oráculo, e ser instrumento, e ser embaixador, Deus vai exigir que você corra riscos. Deus vai permitir que você sinta o abandono, a rejeição, a solidão. Não tenha dúvidas. Se te falaram qualquer coisa diferente, te enganaram. Escolhe na Bíblia qualquer personagem que Deus levantou e usou. Me fala qual deles não foi antes esmagado por Deus, esmiuçado por Deus, para poder se transformar num vaso usado por Deus. Deus vai permitir que você se sinta abandonado, rejeitado, sozinho. Diga para Ele, você precisa passar por isso. Quando eu olho para a minha história pessoal, eu vejo como Deus é perfeito em seus processos de constituição. Eu consigo analisar cada situação que eu vivi no meu passado como o preparo de Deus para que hoje eu pudesse estar vivendo o que eu vivo. Diga para o seu vizinho, você nunca vai aprender sobre humildade sem ser humilhado. Textos e livros não te ensinam sobre humildade. Só aprende sobre humildade quem foi humilhado. Só aprende a vencer rejeição quem foi rejeitado. Só aprende a se apegar em Deus e não se sentir sozinho quem foi abandonado, quem se sente sozinho. Eu me lembro de momentos que eu vivi no meu ministério, em que os meus líderes pareciam não apreciar meu ministério. É um ministério que dava muito fruto. Eu não sei o que era, mas eu sentia uma certa indiferença comigo. Com outras pessoas da minha mesma geração era um pouco diferente. A íntima sensação que eu tinha era que talvez meu pastor não gostasse de mim. Por que Deus me deixou sentir aquilo? Por que Deus me permitiu passar por aquilo? Eles levantavam e reconheciam outros. O tempo ia passando e eu me sentia aquele chocolate bis sabor laranja que ninguém quer experimentar na prateleira do mercado. Sai o chocolate preto, sai o chocolate branco, o laranja fica lá vencendo. Eu me sentia daquele jeito. E por quê? A minha tendência qual seria? Ninguém dá valor para o que eu faço aqui. Eu vou procurar uma igreja onde as pessoas me reconheçam. Parece que o pastor não me ama, eu vou desistir de tudo, eu vou virar macumbeiro. Talvez o Pai de Santo me dê valor. Essa é a tendência humana. Mas sabe o que eu sentia a cada dia? Que dentro de mim estava sendo forjado um guerreiro. E que eu ia ter que aprender a lidar com aquele tipo de emoção. Eu ia ter que lidar com a rejeição, ia ter que aprender a lidar com a solidão. Quantas vezes eu me senti absoluta e absurdamente sozinho? Quantas vezes eu me senti incompreendido? Porque eu simplesmente via, e eu sabia que Deus iria fazer. Só que quando eu dividia isso com qualquer um, eu me sentia como José, sendo odiado pelos seus próprios irmãos. Eu via isso aqui, eu via tudo que Deus está fazendo hoje. Eu contava para as pessoas, e quantas vezes ninguém me compreendeu? Quando eu abracei a visão, então, é o que Deus tem, é o sonho de Deus, é o desenho de Deus, eu fiquei cego para qualquer opinião diferente, para qualquer voz contrária. E o que eu escutei, na maioria das vezes, foram comentários maldosos, ofensivos, quantas críticas. Só que em tudo isso, o meu espírito se fortalecia.
se fortalecia, como Maria. Eu não sabia de onde vinha a força, a fé, mas eu tão somente cria que aquela chamada era de Deus, que a palavra dele ia se cumprir, que o meu papel não era ficar contando história para terceiros, mas era servir a Deus, porque pelos frutos ele se provaria vivo naquela chamada. E lá atrás Deus usou o que precisou para me ensinar a lidar com emoções. Diga para o seu vizinho, era um treinamento. Treinamento. E posso dizer algo? Se eu não tivesse passado por ele, eu nunca poderia lidar ou liderar um ministério. Se eu não tivesse passado por ele, se eu não tivesse aprendido a lição, eu nunca teria condições de aguentar a pressão exercida sobre a minha vida. Hoje, eu já teria cedido há muito tempo. Hoje vão te amar, amanhã vão te odiar, e depois aqueles que te odiavam vão se arrepender e vão te amar de novo. Aqueles que te odeiam, de repente vão te amar, e depois vão desistir de te amar e vão começar a te odiar. E se as suas emoções dependerem disso, você está morto, não haverá chances. Um dia vão te elogiar, vão te aplaudir, só para no outro dia te criticar. Um dia vão dar vida por você, vão se jogar em frente de um trem por amor a você, no outro dia vão querer te empurrar na frente de um trem. E se você depender disso, as suas emoções vão te destruir interiormente, não haverá chances para você. Um dia desses, eu recebi a visita de uma pessoa que acabou o culto e me disse assim: eu vim de um lugar onde falam muito mal de você. Legal. Mas hoje, ouvindo Deus te usando, vejo que és profeta. Legal. Vai mudar? Vai mudar? Você está sendo chamado para escutar elogio? É isso que te alimenta? É isso que te faz viver? É isso que te mantém de pé? É isso que te fortifica? Aprenda a lidar com as suas emoções, porque só assim você vai saber lidar com críticas. Uma pessoa que não é tratada, ela não suporta ser criticada. Ela abafa e destrói qualquer pessoa que a questiona. Ela não consegue lidar com questionamento. Ela não consegue ouvir qualquer opinião diferente da dela. Ela não consegue aprender com uma posição contrária. Só quem é curado, só quem sabe lidar com as emoções, está imune a elogios. Até porque às vezes eles fazem mais mal do que a crítica. São pessoas que não se afetam e que não põem os sonhos de Deus em risco. Maria venceu porque creu. Creu, para Deus não há nada impossível. Venceu porque sabia quem era para Deus. Eu sou Maria, sou jovem, não tenho experiência, estou morrendo de medo, estou tendo que fugir. A situação não é a que eu sonhei para mim, mas eu sei quem eu sou para Deus, eu sei o que eu estou gerando, e eu sei qual vai ser o resultado disso. Eu me anulo, eu me dou, porque eu sei qual o resultado Deus tem preparado para esse sacrifício. Para Deus não há nada impossível. E aí você diz: uau, Maria é uma heroína, ela passou por tudo isso e ficou de pé. Eu te digo, não, aquele era só o treinamento dela. Porque depois ela teve que ver o seu filho amado, o alvo de todo o seu amor, de todo o seu cuidado, de todo o seu carinho, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo difamado. E se ela não tivesse aprendido a lidar com as suas emoções lá atrás, ela seria um problema para Jesus. Por ela ter equilíbrio,
por ela ter sobriedade na hora da pressão, ela foi um porto seguro, como uma mulher que acompanhou o ministério de Jesus. O que é para uma mãe ver o seu filho na primeira pregação, ela deveria estar super orgulhosa. Ele estava em Nazaré, ele procura a sinagoga, é sábado de manhã, ele abre Isaías 61, ele lê o texto, ele fecha o rolo, ele diz: aqui está aquele que veio para cumprir a profecia. Eles ficaram indignados, a primeira pregação de Jesus, e ele é arrastado para ser lançado de um monte. Nós estivemos lá, é um penhasco horroroso. Imagina o que foi para a mãe ver a primeira pregação do filho terminar assim. Imagina o que foi para aquela mãe ver o seu filho, que só deu amor, que só serviu a sua sociedade, sendo crucificado. Como é que Maria aguentou? Lá atrás, ela aprendeu a lidar com as emoções, e a sua confiança era Deus em tudo.